Boa noite, bom dia ou boa tarde a todos que estão aqui no nosso canal assistindo a mais uma exposição doutrinária da Casa da Paz Allan Kardec de Santa Vitória do Palmar. Neste momento, pedimos a Deus que nos inspire bons pensamentos e que possamos realizar boas reflexões acerca do tema da exposição doutrinária de hoje. Hoje iremos abordar a questão do pagar o mal com o bem. Este tema está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Aqui neste capítulo, Kardec inicia com dois trechos de Mateus, um de Mateus e outro de Lucas. No item 1, ele traz um trecho de Mateus. Aprendeste o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? E eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Este trecho, então, está em Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 20 e de 43 a 47. O item 2 diz o seguinte: se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam. E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo. Pois ele é bom com os ingratos, e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. E este trecho é de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. E Kardec, neste capítulo, ainda neste tema, pagar o mal com o bem, acrescenta que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho que ainda temos em nós. Mas claro que o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento para com um amigo, não é o mesmo que devemos ter para com o inimigo, pois num amigo nós confiamos, mas não confiamos no inimigo.
Não vamos confundir estas duas formas de amar. Não vamos abraçar quem nos faz o mal como abraçamos a um amigo. Isso aí não é natural, né? Nem vamos abraçar alguém que está pronto a nos apunhalar pelas costas. Na verdade, devemos sempre ter muito cuidado com pessoas negativas ou com pessoas mal intencionadas, ou ainda aquelas que podem nos fazer o mal ou outras que já tenham nos feito o mal, nos causado algum mal. Enfim, não quer dizer que nós tenhamos que baixar a guarda. É da nossa natureza nos protegermos e preservarmos a nossa integridade física e emocional. Devemos nos proteger do mal que nos queiram fazer. Ou mesmo do mal que nos fazem sem querer. Também desse mal devemos nos proteger. Quando prevemos, é claro, que alguém está nos fazendo mal, mesmo que essa pessoa não esteja fazendo mal voluntariamente ou intencionalmente. Assim mesmo, nós devemos nos proteger. Bom, se uma pessoa nos faz mal, nós nos afastamos dela e temos todo o direito de não querer mais estar ao lado de uma pessoa que nos feriu, nos traiu, ou nos caluniou, nos ofendeu, nos enganou, tanto quanto temos o dever de perdoar e desejar o bem a essa pessoa, apesar do que nos tenha feito. Aí está o resumo do que seja pagar o mal com o bem. Desejar o bem àquele que nos tenha feito mal, seja um mal intencional ou involuntário. Amar o inimigo é isso, desejar-lhe o bem e não guardar ódio ou rancor contra ele. Mas também não é forçar um sentimento de afeição. Isso não seria verdadeiro, nem natural, né? Seria falso. Nós não amamos um inimigo como amamos a um amigo. Agora, controlar os nossos sentimentos e procurar afastar do nosso coração a raiva, a revolta, a mágoa, substituindo esses sentimentos pelo perdão, pela benevolência e pelo desejo de que o outro se melhore e compreenda o mal que praticou, aí está a expressão do que seja amar o inimigo ou pagar o mal com o bem. Pois aí demonstramos que entendemos que nem todos nós estamos no mesmo grau evolutivo e que aquela pessoa que nos fez o mal a nós ou a outros ainda não atingiu o nível evolutivo necessário para entender o mal que está fazendo a nós, a outros e principalmente a si mesma. Porque a lei do retorno vai chegar para ela. É inevitável. Mas ela ainda não entende o quanto prejudicial é ao seu progresso o mal que pratica. E que o mal que fizer aos outros vai voltar para ela mais cedo ou mais tarde. E essa pessoa, se essa pessoa soubesse o mal que ela está causando a si mesma, fazendo mal aos outros, já não estaria mais fazendo mal a ninguém. Mas isso é uma questão de evolução espiritual, de consciência moral. E cada um de nós evolui a seu tempo e de acordo com a expansão da sua consciência e do seu desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. E com o passar dos anos, nessa existência terrena,
nós vamos nos melhorando e os outros também vão. E nós vamos nos melhorando tanto quanto os outros, na medida que tomamos consciência dos motivos desta encarnação. Estamos aqui, nesta cidade, neste país, neste planeta, vivendo esta vida, convivendo com estas ou aquelas pessoas, é porque é aqui, neste lugar, em tais circunstâncias, com tais pessoas que temos que interagir, ensinar e aprender, cooperar com o bem comum, sem deixar de cuidarmos de nós mesmos, pois além de sermos úteis, solidários e cordiais com os outros, nós precisamos cuidar de nós mesmos, defender os nossos próprios direitos, os nossos próprios interesses, nos protegermos do mal que nos queiram fazer ou do mal que esteja prestes a acontecer conosco. Isso faz parte da nossa missão aqui na Terra. Estamos aqui para evoluir e colaborar com o progresso do nosso mundo e das pessoas que nele vivem. E isso nos leva a uma outra questão. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Sempre que um ano termina e se inicia um novo ano, com este novo ano renovam-se também as nossas esperanças de que o ano que se inicia, seja melhor do que o ano que terminou. Se no ano que passou nós sofremos amarguras, desilusões, dificuldades financeiras, perdas, frustrações, privações e transformações drásticas, como neste ano difícil em que estamos enfrentando esta pandemia, nós esperamos, no mínimo, que o próximo ano seja de mais saúde, mais alegrias, mais realizações e prosperidade. Mas muitas vezes esquecemos de voltar o olhar para o nosso íntimo, tomando consciência, ou pelo menos buscando ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre a nossa responsabilidade, sobre tudo o que desejamos, a nossa responsabilidade sobre a nossa própria felicidade e sobre a nossa própria prosperidade. E onde entra a nossa responsabilidade? Como estão os nossos pensamentos no dia a dia? Como estão os nossos sentimentos na nossa vida? Os nossos sentimentos com relação às pessoas próximas a nós, nossos familiares e amigos. Os nossos sentimentos com relação àquelas pessoas que não são tão próximas assim. Porque muitas vezes nos indignamos, nos enraivecemos, nos enchemos de sentimentos negativos, odiamos ou detestamos pessoas que sequer conhecemos. Mas simplesmente porque ouvimos falar algo a respeito delas, assistimos a uma reportagem a respeito do que alguém fez, ou lemos algo calunioso nas redes sociais e pronto. Já nos afetamos de maneira extremamente negativa. Julgamos, criticamos, condenamos. Quando poderíamos estar vibrando para que os envolvidos na situação, no problema ou na tragédia, seja o que for, recebam o amparo divino. Sejam vítimas ou algozes, porque a vítima de hoje pode ter sido o algoz do passado e vice-versa. Então, como estão os nossos sentimentos?
Paramos de julgar as atitudes alheias ou continuamos com o fel na ponta da língua quando se trata de criticar? Estamos trabalhando para que o nosso ano vindouro seja próspero e feliz? Ou estamos esperando que as coisas aconteçam sem que empenhemos nenhum esforço? É muito difícil acontecerem coisas boas com quem vive vibrando na negatividade. Precisamos vigiar diariamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. O pensamento atrai aquilo que pensamos e o sentimento emite vibrações. Quem se esforça de verdade sabe atuar na vibração e na prática do bem, sabe também de seus deveres, de suas responsabilidades, na construção do próprio caminho, na construção da própria felicidade, na construção da própria prosperidade. Somos nós que construímos a nossa aventura ou desventura. Somos nós que fazemos do nosso ano, do nosso próximo ano, um ano mais próspero e mais feliz. E quem se esforça por transformar-se em uma pessoa melhor, mesmo que com todas as dificuldades que nós enfrentamos como seres imperfeitos que somos, errando e aprendendo e recomeçando, procura sempre praticar o bem. Conhece os próprios deveres, independente do que os outros digam ou fazem. E nem sempre nós estamos prontos a entender o próximo passo. Mas não podemos perder tempo em procurar fazer o bem. Digam os outros o que dizem ou façam. E nem podemos perder tempo em criticar os outros. E nós, se conseguirmos agir assim, estaremos contribuindo efetivamente para um ano novo, bem melhor do que o ano velho. Tendo esse entendimento, quanto mais os anos vão passando, mais a gente vai se tornando uma nova pessoa. E a cada nova pessoa que iremos nos tornando, iremos nos renovando na busca daquilo que justifica a nossa existência. E como seres da criação, procurando nos aproximar cada vez mais da nossa essência divina. Irmãos, estamos nos encaminhando para uma nova era. Precisamos aprender novos hábitos, novos costumes. Precisamos aprender a parar de criticar, a parar de falar mal dos outros. Precisamos julgar as nossas próprias atitudes. Precisamos aprender o comer, o bem comer, o bem viver, o bem pensar, o bem sentir, o valorizar os bons costumes, a ética, amar os nossos irmãos em humanidade, preservar a natureza, cuidar dos animais, rir mais, praticar atividades físicas sempre que possível. Precisamos cuidar da nossa saúde física e mental. As coisas não acontecem por acaso. Ou construímos o bem, ou sofremos as consequências do mal praticado, ou da ausência do bem. Colheremos o que de bom semearmos, ou nos envenenaremos com as coisas ruins que espalharmos, seja em atos, seja em sentimentos, seja em pensamentos ou atitudes. Por isso, pedimos a Jesus:
que nos abençoe e que regue os nossos corações com muito amor, para que possamos ver em nossos irmãos seres em evolução que nem nós. E que Jesus destine ao nosso novo ano, ao nosso futuro, a colheita da semeadura de hoje. Por isso precisamos cuidar do nosso jardim. Muito obrigada.